Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, sou autor da saga A Era do Abismo, e hoje vou falar de A Lenda de Hrufnganor, volume 1, O Garoto Cabra. Isso aqui é a minha análise de escritor, que serve tanto para leitores que estão decididos se querem ou não ler esse livro do Caldela, como também para escritores que estão querendo melhorar a sua escrita e aprender um pouco com os autores já consagrados. Então, começando pelo começo, A Lenda de Hrufnganor é a história de um rapaz que foi encontrado de maneira misteriosa. Essa coisa da criança perdida, meio quase um Tarzan e um Mowgli. E depois de ser encontrado, esse jovem ele é treinado, ele passa a viver com a civilização, a sociedade, mas ele vive num mundo que sofre uma opressão de um dragão tirânico que explora o povo. Então, o livro tem elementos bem clássicos, assim, da questão do herói em treinamento, né? Questão do vilão dracônico, poderoso. Também aí um resgate, né? Histórias clássicas de fantasia tem elementos de resgate no meio. É um pouco de elementos clássicos com um porém. E esse porém é o que deixa esse livro aqui tão interessante. Então eu vou falar aqui, sem dar spoiler, tá? Os 3 elementos que eu achei mais interessantes, tanto para leitores quanto para escritores, na Lenda de Hrufnganor, volume 1, O Garoto Cabra. E o primeiro ponto aqui é que, como eu falei, isso aqui é fantasia clássica com um toque cinzento. Tem muitos elementos típicos, clássicos da literatura fantástica. Do herói, de ter também magia, sabe? De ter ali goblinoides, coisas que eu já tinha lido várias vezes antes. Você possivelmente já leu também sobre isso. Inclusive, não por acaso, os livros que eu tenho aqui, muitos têm esses elementos, tanto os livros do Caldela e da Karen Soarelli em Tormenta, como também Dragões de Éter aqui, do Dracon, e também, aqui ó, Senhor dos Anéis aqui, e também Pátria, de Forgotten Realms aqui também. Esses cenários todos, esses livros todos, têm esses elementos de literatura fantástica bem típicos, mas a diferença é que esse livro aqui de Ganor traz toques bem cinzentos aqui. Exemplo disso que para mim que foi que me pegou de surpresa, eu achei bem interessante, bem corajoso da parte do Caldela, é que o irmão de uma das personagens é um menino que tem problemas. E a mãe não sabe lidar com isso, sabe? E a irmã tenta lidar. E isso é um assunto que é delicado de se trazer na literatura. A gente vive num momento, né, que a gente tenta debater mais essas questões sobre saúde mental, na verdade. Então é delicado falar esses assuntos e o Caldela teve coragem de apresentar esse assunto de uma maneira bem interessante, que é simplesmente, gente, olha, isso é o mundo medieval. Alguém que nascesse diferente seria, no mínimo, isolado da sociedade. No mínimo seria isolado, sabe? Talvez fosse perseguido. Então, isso é um exemplo, tá? Então, o livro traz vários assuntos desse tipo, que são assuntos do nosso mundo real, assuntos que a gente vê acontecendo no mundo real, tá? E que ele mistura ali na fantasia, não é o foco, tá? Não é o grande foco da história, mas é um elemento que tá ali dentro. Então, isso aqui é fantasia, fantasia clássica com toques cinzentos bem interessantes e que acabam incrementando a narrativa, tá? E também é interessante que a gente para pensar tanto na história do nosso mundo real, fica pensando, nossa, como é que era, sabe? Viver assim, viver dessa forma, ter um parente assim, ou ser assim, né? Há 1000 anos atrás. Com certeza seria bem pior do que é hoje em dia, né? Mas também nos faz pensar também no nosso mundo de hoje em dia também. Então, esse é o primeiro ponto bem interessante aqui nesse livro do Caldela. O segundo ponto é que o enredo também parece clássico, só que não. Inclusive, quando eu tava lendo o livro, eu falei, cara, riscos de eu me decepcionar no final. Riscos. Tinha um risco de eu chegar no final e não gostar. Sinceramente, sendo muito honesto. E porque eu senti justamente isso, eu senti que tava tudo muito clássico, tava legal, tava bem, o Caldela escreve muito bem. Então, o fato do Caldela escrever bem ajuda a seguir a história até o final. Mas eu já tinha lido Caldela, já tinha lido já a trilogia Tormenta, já tinha lido já
as profecias de Urag, sabe? Então, se no final ele não me surpreendesse, eu ficaria frustrado. Eu falaria, a Caldela agora ele foi meio repetitivo. Tanto por ele quanto pelo gênero, né? Só que não. Só que o final tem elementos que conseguiram me surpreender e me deixaram bem satisfeito. Então, se você quer uma aula de como enganar os seus leitores, e enganar no bom sentido, enganar, prometer, é aquela coisa, você promete ao leitor aquilo que ele quer e entrega aquilo que ele precisa, né? O Caldela é muito bom em fazer isso, e nesse caso, o que a gente pensava que ia ser uma história assim, do herói contra o dragão, e é isso aí, né? E eu sinceramente estava em dúvida se, sabendo que o livro teria continuação, né? A minha dúvida é essa, será que ele vence no final ou não, né? Porque a história não vai acabar, pode ser que ele vença, pode ser que ele não vença, né? Mas no fim das contas, não vou falar, óbvio, mas posso dizer que o final surpreende de maneira bem interessante e que ele não é um enredo clássico, não é. Ele parece clássico, mas vai lendo que ele tem uma pegadinha bem interessante. E o terceiro ponto é que, sinceramente, esse é um livro para todos os públicos. Quem for jovem, quem for mais velho, se você tiver 20, 30, 40 anos, sabe? Se você gostar de fantasia ou não, sabe? Se você gostar de aventura heróica ou não. Esse é um livro que, quando eu li, eu senti, cara, esse é um livro que, sinceramente, todo mundo pode ler e todo mundo pode curtir. Sinceramente, todo mundo pode curtir esse livro. Todo mundo pode apreciar essa história. E foi bacana, porque o Caldela, eu sempre achei ele muito específico, tá? Eu sempre achei que o Caldela escreveu muito bem, mas que ele não escrevia para todo mundo. Outros autores, também famosos, conseguiam se comunicar com um leque maior de escritores, por motivos variados, né? Enquanto o Caldela era um escritor para quem gostasse de cenas de escatologia e sadismo, né? Quem gostava de aventura brutal, quem gostava de personagens que não só morrem, que eles morrem de maneira terrível, sabe? O Caldela sempre foi um tanto nichado nesse sentido. E quando eu li isso, eu falei, caraca, é o Caldela escrevendo para todos os públicos, sabe? É o Caldela menos brutal, menos sanguinolento, né? Mais aventuresco, mas sem descaracterizar, sem perder a essência dele, sem perder esse tom mais pesado, né? Essa humanidade nada idealizada do Caldela, sabe? Tem esses elementos que ele consegue ser ele mesmo, mas consegue também se comunicar com todos os públicos. Então, sinceramente, aí tem essa questão, né? Será que existe... Será que tem escritores, tipo... a gente fica com essa dúvida como escritor. Eu devo ser eu mesmo ou eu devo tentar me comunicar com o máximo de leitores possível? E a resposta acaba sendo sim, sabe? Seja você mesmo, mas também não seja nichado demais, sabe? E tudo bem você ser nichado demais também. Tem escritores que são mega nichados, né? Mas, sinceramente, acho interessante a gente tentar entender como que eles conseguem fazer isso. Sendo brutalmente honesto, eu acho que o Stephen King, ele, às vezes, é um tanto nichado. Você tem que gostar bastante de horror para gostar de Stephen King, às vezes, sabe? Eu acho que uma pessoa que não é fã de horror consegue ler, tipo, 1 ou 2 livros do King, não todos, né? Mas esse que é o ponto. Muita gente que não é fã de horror lê o Stephen King. Mesma coisa é Martin. Não é todo mundo que tem estômago para ler o Game of Thrones, sabe? Tanto porque são livros grandes, mas também porque são livros pesados. Tem morte, tem cenas terríveis, sabe? Tem mortes cruéis, e tem destinos piores do que a morte, mas ainda assim, você tem aqui 2 dos autores mais famosos do mundo, né? Então você não precisa também ser genérico, não precisa também escrever algo muito polido e que também fique sem sal, sem tempero, sabe? Eu acho que é possível um autor ser ele mesmo e escrever algo que se conecte com muita gente. Eu acho que isso é possível e esse livro é uma prova disso, tá? Se você falar, não, Bernardo, eu quero escrever horror cósmico e quero que seja uma... inclusive, falando de horror cósmico, né? Antes de gravar esse vídeo, eu gravei sobre o Roda de Deus do Caldela. Aqui eu digo, se você não gosta de horror, não leia, né? Aqui é um livro bem mais específico para quem gosta de horror, é um livro ótimo, né? Então é a prova de que o Caldela, quando ele quer enfiar o pé na jaca, ele enfia. Outro exemplo disso, que o Caldela é um pouquinho mais nichado, mas ainda assim é um livro espetacular, é A Flecha de Fogo, que é o livro que ele lançou ano passado, retrasado, foi 2022, 2021 que ele lançou, acho que foi 2021, né? Não tô lembrando agora, mas foi por aí, 2021, 2022, que ele lançou. E é também um livro bem interessante.
e bem mais específico para quem é fã de fantasia. Esse é o livro que é o Caldela escrevendo para todos os públicos, em resumo. Então é possível, tá? E quando a gente pensa em publicar vários livros, acho que é importante a gente também pensar também em não ficar parado em um gênero só, não escrever só um tipo de livro. É importante ser versátil para um escritor, tá? E o Caldela, ele se provou versátil. Já escreveu literatura histórica com horror cósmico, já escreveu fantasia medieval, já escreveu cyberpunk, né? E tem esse livro aqui, que é a contribuição dele, eu diria que é a contribuição dele para uma fantasia mais clássica, mas sem perder os detalhes que tornam o Caldela único e que fazem a gente ler esse livro e sentir que a gente não leu só mais do mesmo, que a gente leu um livro que ele é singular, ele tem seu mérito próprio também. Enfim, são esses 3 pontos que eu acho que são bem interessantes nesse livro do Caldela, A Lenda de Hrufgannor, volume 1, Garoto Cabra. Eu vou trazer também, futuramente, minhas opiniões sobre os outros livros também, tanto Hrufgannor como também do Caldela. Então, se inscreve no canal para continuar acompanhando esse conteúdo. Se você também gosta do Caldela, eu falei muito dele aqui no canal já, tem vários vídeos sobre os outros livros do Caldela. Confere aqui no canal também para continuar debatendo sobre esse autor. E se você quer mais histórias épicas, confira A Era do Abismo, a minha contribuição para a literatura fantástica, especificamente fantasia sombria. O link está na descrição do vídeo. E também, se você escreve suas histórias, se você quer compartilhar com o mundo a sua criatividade, confere os cursos da iniciativa Escrita Épica, para você turbinar a sua criatividade e dominar a sua voz narrativa. Links aqui na descrição também. E, senhoras e senhores, por hoje é isso. Uma honra. Até a próxima. Até lá. A gente se vai pelo multiverso.